Martinelli, você está no mudo. Obrigada, Márcia. Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui iniciando o terceiro webinar da aba deste ano. Já fizemos nesses últimos 2 anos e meio mais de 50 webinários. Hoje nós estamos recebendo aqui o Trípoli, podemos voltar, por favor, até eu terminar o primeiro? Isso. E que vai nos falar sobre o status da digitalização das empresas de bens de consumo. O Trípoli já é amigo velho aqui da nossa casa, né, Trípoli? Parceiraço da aba. E esse webinar um oferecimento, né? Nossos anfitriões hoje são o Comitê de Insights. Nós temos aqui a Aline Muniz, que é a presidente do Comitê de Insights e gerente de inteligência global da Natura. E temos aqui o Marco Frade, que é o presidente do Comitê de Mídia e Head of Media, Digital and CRM para Brasil, Paraguai e Uruguai da Diageo. Podemos seguir. Aqui tem os nossos avisos de sempre, que vocês já conhecem. Nós gostaríamos de, neste momento, pedir apenas para deixar a câmera aberta, se possível, para registrarmos numa foto para os nossos posts e depois coberturas de imprensa. Pronto, obrigada. Obrigada, May. Vamos seguir. Queria, então, agradecer aos nossos parceiros estratégicos. Acho que a gente está com problema aí, isso. Os nossos parceiros estratégicos de 2022, que são os que estão na tela. Sem eles, nós não conseguiríamos fazer muitas das atividades que a aba faz, tais como eventos, webinários e guias. Muito obrigada a todos que estão aqui, que apoiam a agenda da aba de 2022. E agora, queria apresentar, como se precisasse, né, mas é uma formalidade, apresentar aqui o nosso guest speaker de hoje, Marcelo Trípoli. Ele é pioneiro na área de marketing digital no Brasil. Há quase 25 anos, Trípoli atua nessa área. Ele é atualmente sócio fundador da Siemens, empresa focada em gerar crescimento para seus clientes através da mistura de skills de consultoria, de agência e de tecnologia. O profissional, que também é ex-vice-presidente da McKinsey, foi fundador da iThink, quando nós nos conhecemos, né, Trípoli, há tanto tempo atrás. Ele liderou a transformação digital do marketing de importantes empresas em segmentos diversos, como telefonia, mercado financeiro, foi aí que a gente se conheceu, no Santander, e varejo, bens de consumo também. Em 2015, ele foi eleito pela QG Brasil um dos 15 maiores influenciadores da internet no Brasil. Ele é autor do livro Marketing Significativo em Português, lançado em 2015, Meaningful Marketing, lançado em 2015, e foi jurado da categoria Innovation lá no Cannes Lions em 2019. Então, eu queria passar a palavra aí para o nosso Marco Frade, presidente do Comitê de Mídia. Obrigado, Sandra. Você é super breve, até porque o tema é um tema que nos angustia a todos que estamos aqui, né? Saber qual é o estágio de maturidade digital que as empresas estão, e nós sempre temos a sensação de que estamos com o pé atrás, mas a gente acaba descobrindo que todas as empresas estão buscando uma alternativa que seja razoável quando se trata do tema de transformação digital. O tema transformação digital, ele passa por várias vertentes. A gente fala de cultura digital, a gente fala de dados, a gente fala de e-commerce, que é um negócio que vem transformando a vida das pessoas e dos consumidores, e eu acho que a vinda do Trípoli aqui para poder nos contar o status de maturidade digital das empresas é extremamente importante e um tema extremamente pertinente. Obrigado, Trípoli. Obrigado, Aba, pela oportunidade. Vamos em frente. Com você, Trípoli. Agora é com você. Bom, bom dia a todos. todos. Bom dia a todos aí nessa manhã fria. Espero que o conteúdo aqui gere bastante insights para vocês, aqueça aí o coraçãozinho de todos vocês com informações úteis. Espero que esses próximos aí 40 minutos sejam produtivos para todos aqui. A gente sabe como a agenda é difícil, né? Então agradeço aí a atenção, vocês estarem abrindo a agenda
para a gente bater esse papo. Agradeço muito a Sandra aí, o Marco, a Aline, todo o time da ABA aí por abrir esse espaço para a gente estar aqui falando com vocês. Vou compartilhar minha tela aqui e eu vou fazer uma apresentação num formato que ela deixa um espaço aí para a gente poder debater no final, antes de acabar o nosso slot de tempo aqui, porque eu acho que talvez a parte mais rica seja o debate, porque os números depois vocês vão receber esse material, aqui com todos os números, é uma pesquisa grande que a gente fez durante o segundo semestre do ano passado, e eu vou compartilhar, a gente vai compartilhar o arquivo com vocês. Então vamos começar aqui. Bom, rapidamente falando um pouquinho da Zimes aqui em 2 minutos, né? A Zimes é uma startup, é uma mistura de agência com consultoria que nasceu aí há 1 ano e meio atrás, com dois sócios fundadores que estão aqui tocando o negócio hoje, que sou eu e o Henrique, que veio da Dafit, e um grupo de investidores aí, especialmente os controladores aí do Grupo Boticário, o Hélio Rotenberg da Positivo Tecnologia e o Cláudio Loureiro. E a gente tem feito um processo de transformação digital aí para um grupo de empresas bastante significativo no mercado. A gente lista aqui no lado direito algumas das empresas que são clientes nossas, que a gente desenvolveu projetos aí nos últimos 18 meses, todos eles voltados para o processo de aceleração de canais de e-commerce, de venda online, entre outras coisas correlacionadas com o universo aí do marketing digital. A gente tem uma plataforma, a gente quando nasceu aí em 2020, a gente decidiu que a gente tinha uma missão que era contribuir com o desenvolvimento do mercado, e por isso a gente criou uma plataforma que a gente chama de Mistura by Zimes, e essa plataforma é uma plataforma que faz esses estudos setoriais como esse que a gente vai dividir com vocês na sequência. Então, quem quiser ter mais acesso e ter contato com o conteúdo que a gente gera, é só entrar lá no site das Zimes. Tem lá um item, lá a gente tem uma newsletter que a gente manda regularmente e a gente publica conteúdos regularmente sobre insights na área de marketing digital. Então, fico à disposição de vocês, conteúdo totalmente gratuito. Essa pesquisa foi feita no ano passado, né, como eu comentei, em parceria com o Instituto Qualibest, com o apoio da ABA. A ABA sempre apoia nossas iniciativas aqui, a gente fica muito feliz com isso. E esse estudo, ele cruzou dois tipos de pesquisas, e foi feito de uma forma inédita no mercado brasileiro. A gente entrevistou durante a pesquisa 22 executivos de 16 empresas de bens de consumo. Algumas delas estão listadas aqui abaixo, alguns exemplos de empresas que participaram da nossa amostra. E a gente também entrevistou mais de 2.000 brasileiros de regiões metropolitanas do Brasil. Então, a gente cruzou a perspectiva do consumidor com a perspectiva das companhias. E o que a gente queria entender com essa pesquisa era o que está acontecendo com o comportamento do consumidor na hora que ele escolhe e compra um produto de bem de consumo não durável. Então, a gente foi fazer um trabalho olhando 6 categorias diferentes, e a pesquisa ela tem cortes por categorias, então ela não tem só os dados consolidados, mas a gente sabe o que foi respondido pelos dois lados na área de alimentos, snacks, bebidas alcoólicas, bebidas não alcoólicas, cuidados pessoais e cuidados para casa. E a gente queria, então, entender como o comportamento digital tem transformado a comunicação e as vendas dessas categorias de produto, olhando tanto o topo de funil quanto o fim do funil. Então, a gente fez um trabalho de cruzar um pouco essa parte de awareness e consideração e construção, né, de recall de marca, com a parte do que a gente chama de fim de funil, que é a parte de vendas. Então, a gente chama de geração de demanda, o topo do funil, e captura de demanda, o fim do funil. E aqui um pouquinho da amostra nossa, a amostra pesquisada, né? Ou seja, das pessoas que responderam aí a pesquisa, né? Das 1.752 pessoas que responderam a pesquisa, a gente, então, primeiro dado que surge de insight é que 56% das pessoas que participaram da pesquisa, eles já são consumidores omnichannel de uma dessas 6 categorias, de uma ou mais dessas 6 categorias. Ou seja, a gente está falando de que mais da metade da amostra pesquisada, dentro desse estudo que foi feito, já tinha comprado pela internet uma dessas 6 categorias. E o importante, vocês conseguem ver aqui no meio, que a gente quis fazer com que a amostra pesquisada fosse um proxy bastante caracterizado
das populações residentes nas regiões metropolitanas. Então, a pesquisa não tem um viés nem de classe social, nem de região geográfica, nem de educação. Ela está bastante representativa, ela não está over-index em nenhuma dessas características aqui. E aí a gente vê o primeiro insight que sai, além de que metade da população, mais da metade, já comprou online essas categorias, também sai aqui a presença impressionante do digital na vida dessas pessoas, né? 97% delas usam o WhatsApp todos os dias, 69% usam o Instagram todos os dias, 63% YouTube, 27% TikTok, né? Acho que se esse dado fosse medido hoje, o TikTok já teria um dado diferente do que a gente está vendo aqui. O TikTok tem crescido aí em progressões geométricas em termos de airtime das pessoas. Mas a gente vê, então, uma população urbana brasileira que, independente da sua classe social, ela já está altamente conectada e ela está passando uma boa parte do tempo dela acessando a internet, olhando a telinha do celular dela. Ficou muito claro para a gente nessa pesquisa que o celular, ele é o primary screen da população brasileira em regiões metropolitanas. Ele não é uma tela complementar, ele é a tela principal, e por ser a tela principal que mais tem atenção e mais tem engajamento da população, ele deveria ter, de uma certa forma, ser representativo nessa mesma proporção no investimento das marcas. A gente tem aqui alguns coaches, né, que eu não vou ler aqui para não cansar vocês, mas tem um coach do Marco Frade, que participou da nossa pesquisa, e tem outras pessoas que outros líderes de marketing aí, de mídia que participaram da pesquisa, que deram um depoimento para a gente ao fim do processo. De novo, como a matéria vai ficar com vocês aqui, eu não vou ficar aqui lendo, senão vai ficar muito cansativo a nossa reunião. E aí vamos falar um pouco dos números, né? A primeira coisa que a gente viu é um pouco que as empresas que participaram da pesquisa declararam que mais da metade do investimento delas de mídia já é no digital. Então, a pesquisa, a média aqui sai entre 55% do investimento em digital e 45% em TV. Então, a gente já vê que o digital, ele é a mídia que é a tela número 1 dos consumidores e também já representa mais da metade do investimento das marcas com relação à mídia. Isso é uma coisa inédita, muita gente ainda acha que a TV é a principal fonte de investimento aí, o principal canal de comunicação e de investimento de mídia. Não é o que a gente viu na pesquisa e não é o que as empresas responderam para a gente. E aí você vê aqui onde elas estão colocando o dinheiro delas, né? Você vê aqui o Instagram, o Facebook, com 100% de alocação, e aí você vai descendo um pouco, influenciadores também super forte aqui, e TikTok já com 64% das empresas declarando que já investem no TikTok. E do outro lado, a gente perguntou para o consumidor aonde que ele lembra de ter visto uma propaganda de uma marca, né? E os consumidores disseram um empate, basicamente, né? Os consumidores disseram que 75% deles lembram de ter visto uma propaganda na TV e 78% deles lembram de ter visto uma propaganda na internet. Então, a gente vê aqui que está empatado a questão de aonde eu fui impactado. E o que a gente percebeu é que os consumidores têm até uma dificuldade de declarar. Eles lembram de ter visto a propaganda numa tela. Se for numa tela grande ou pequena, cada vez mais isso não é relevante, cada vez mais isso tem sido mostrado como irrelevante. E aí a gente tem essa quebra também por categoria, né? Então vocês veem aqui que algumas categorias têm umas características ligeiramente diferentes, né? A gente vê, por exemplo, a categoria de cuidados pessoais, né? Como uma categoria que ela tem ali ela tem um peso um pouquinho maior de redes sociais. Então você vê que tem ligeiras diferenças aí com o consumidor, porque só para vocês entenderem, a gente quebrou as amostras de pesquisadas por categoria. Então, a pessoa que respondeu alimentos, ela respondeu alimentos, não colocou tudo num saco só. Então, a pesquisa foi bastante estratificada. Outra coisa que a gente perguntou para as pessoas aqui quando elas estão ali consumindo produtos, né, e conhecendo novas marcas, aonde que elas conhecem novas marcas? Quais são os canais que elas conhecem novas marcas? E aí a gente vê que quase em todos os casos, a rede social se tornou o principal veículo e a principal plataforma das pessoas conhecerem marcas novas, né? A gente vê também, obviamente, que a TV tem uma participação bastante grande e muito empatada em alguns casos, né? Então, você vê aqui em alimentos, aqui 22%. A gente vê que cuidados pessoais, 25% para redes sociais, 2% para televisão. Mas a gente vê, então, basicamente, de novo, que o consumidor, ele já, como o hábito dele é passar muito tempo no celular, e o brasileiro também vê muita televisão, a gente vê que esses dois canais ali estão cabeça a cabeça,
sendo como veículos que estão funcionando. Então, por isso que, inclusive, a gente recomenda para os nossos clientes aqui que comecem a normalizar o custo por impacto da TV com rede social. E normalizar, que a gente fala, é normalizar mesmo, porque se tanto faz para o consumidor, se ele lembra o recall do que ele viu na novela 3 ou que ele viu no YouTube, então, né, a marca deveria normalizar e comparar um com o outro, né, para ver o que é melhor, tem melhor custo-benefício. Aí a gente sabe que o digital traz algumas vantagens, como a capacidade de mensuração, a capacidade de segmentação, e a TV traz outras vantagens, como capacidade de retenção, a retenção da TV é maior, a TV também tem uma capacidade, tem muitas vezes um CPM, um custo por impacto, um TRP melhor. Então, no fundo, a Zines aqui, o meu trabalho aqui é advogar para o cliente o que é melhor para a marca. E a melhor para a marca, às vezes, é ir para a TV, às vezes é ir para o digital. Não tem nenhum tipo de viés aqui na análise. A análise é uma análise técnica e uma análise baseada em dados. Outra coisa que a gente perguntou também para os consumidores, né, quando eles pensam no meio digital, né, e vão pensar em trocar um produto, quanto que o digital influencia a troca de produto, a troca de marcas, né? Ou seja, quanto que eles concordam que eles fizeram um switch de produto baseado numa comunicação que eles viram no digital, né? E qual é o que eles viram? Qual que é o conteúdo que eles viram ali, né? Então, por exemplo, vejo novidades sobre uso e benefícios e ficou motivado em variar de marca pelo que ele viu na rede social. A gente vê que 50% das pessoas dizem que sim, em alimentos, né, por exemplo. E aí a gente vê que não vê nada de novo, compra sempre a mesma marca, só 7%. Então, o que está dizendo? Está dizendo que o consumidor ele é curioso e ele está querendo descobrir novas marcas. O consumidor nunca foi tão pouco fiel a marcas. Então, o consumidor ele está no momento, e acho que a pandemia, né, a pandemia que fechou canais de venda, gerou ruptura de estoque, fez com que o consumidor, na verdade, que comprava sempre aquela mesma marca daquela categoria, falasse, vou testar outra. Então, o que a gente vê é uma aceleração do consumidor ser infiel às marcas, e essa proliferação de mensagem, de conteúdo e de canal só contribui com essa, vamos dizer assim, promiscuidade do consumidor e baixa fidelidade. Então, isso significa que as marcas que são líderes, e as marcas que têm ali um share muito grande, elas têm que se defender, porque de uma certa forma o consumidor está mais aberto, né? Então, é aquela famosa frase, quem não fideliza abre espaço para concorrência. Isso nunca foi tão verdade no mundo de múltiplas mensagens e canais que a gente vive hoje. Não está nada garantido, não tem sua base garantida de clientes. Outra coisa que a gente perguntou para os consumidores é, quando eles estão vendo a comunicação, o que eles querem ver? Eles querem ver atributo de produto ou eles querem ver atributo de marca? E a gente perguntou para os CMOs também, para os líderes das marcas, se eles gastam, qual que é a proporção de energia gasta das peças de comunicação entre atributo de marca e atributo de produto. E aqui a gente vê um pequeno gap. O consumidor não quer ver a historinha da marca, o consumidor não quer ver a história institucional da marca, que é bacana, está salvando o planeta. O consumidor quer a marca ESG, mas ele quer a marca ESG junto com a performance do produto, com sabe, o que ele leva para ele, o que ele tá ganhando no final do dia. Ele não quer só aquela, ele sente que a parte institucional é muito distante às vezes. E no momento que as pessoas estão buscando value for money, né? A gente está vendo o momento do Brasil de desemprego e tudo mais, as pessoas querem value for money mais do que tudo. Nesse cenário de value for money, o que a gente acha importante é as marcas serem bastante pragmáticas e usarem, né? A gente vê as marcas digitais muito focadas nesse pragmatismo, que é o benefício prático que aquele produto vai gerar. E aí a gente trouxe aqui, para acabar a primeira parte da apresentação, a gente trouxe aqui alguns insights de algumas marcas que têm, na nossa visão, entendendo esse comportamento do consumidor, tem feito aí um trabalho, na nossa opinião, diferenciado, né? E diferenciado em que ângulo? Quando a gente fala de topo do funil, de awareness e consideração, eu diria para vocês que o principal combustível que é diferente hoje é o trabalho com creators. É a marca deixar de querer contar uma história ela própria e pegar uma carona em pessoas que estão contando histórias. As pessoas se conectam com pessoas, mais do que com marcas. Tanto é que toda marca, de um jeito ou de outro, tenta se humanizar, né? Porque ela quer, no final das contas, ser tratada como uma pessoa. E aqui a gente tem 4 exemplos de 4 marcas, né? Duas delas de cosméticos, né? A Kelly Cosmetics e a Salve. E a gente tem a Social Tourist e a Aviation Gym, que são marcas que foram construídas e chegaram num patamar
muito grande de faturamento através da imagem pública de influenciadores, de creators, né? Não sei se vocês viram, mas recentemente um laboratório farmacêutico brasileiro fez um movimento parecido, né? A CIMED, do João Adil, fez um movimento de montar um squad de influenciadores que estão ganhando um royalty sobre as vendas. Então, montou um squad ali com Larissa Manoela, Boca Rosa e outros influenciadores e está pagando um percentual das vendas totais que aquele SKU gerar para aquele influenciador. E isso é 100% da estratégia de marketing desse produto, dessa linha que eles lançaram. Eles estão testando um modelo onde eles estão deslocando o dinheiro de mídia para um dinheiro de patrocinar influenciadores que têm 30, 40, 50 milhões de seguidores. Eu estou muito curioso para acompanhar, eu conheço um pouco do que eles estão fazendo ali, estou curioso para acompanhar o resultado, porque é uma mudança de paradigma baseado no que existe hoje, que é as marcas comprarem a atenção das pessoas. Então, aqui, em vez de você comprar a atenção de alguém, você tá capturando a atenção que já é dada e a credibilidade que já está com o influenciador, né? Então, isso aqui é uma coisa para vocês prestarem atenção, para darem uma olhada, porque nesse espírito de que o eyeball deslocou da TV para a rede social é baseada em pessoas, então as marcas de vocês, e isso aqui que a gente está falando é muito diferente de fazer um public post, né? Então, a gente está falando aqui de uma estratégia muito mais umbilical e que, obviamente, tem riscos, né? Porque se esse influenciador também faz alguma coisa errada, né? Se esse influenciador ali comete um deslize com a audiência dele, também a marca tá, vamos dizer assim, de uma certa forma de mãos dadas. Então, obviamente, que não é uma estratégia risk-free, mas a pergunta é, o que é risk-free no mundo que a gente vive hoje, né? Acho que não tem muito isso, né? Acho que tudo, de uma certa forma, tem riscos. E aí a gente vai para a segunda parte aqui da pesquisa, que a gente colocou focada em a parte de vendas, né, que a gente chamou aqui de captura de demanda. A gente queria entender não só a influência do digital na construção de marca, na preferência de marca, no recall, mas a gente queria entender o seguinte: a gente sabe que as categorias de bens de consumo não duráveis são categorias que, tipicamente, o e-commerce tem um papel baixo na receita dessas empresas. A gente sabe que as pessoas estão comprando na farmácia, no supermercado, e o e-commerce é um canal, ainda antes da pandemia, começar um canal pequeno. Então, a gente quis entender um pouco isso na prática, né? E a primeira coisa que chamou muito a nossa atenção aqui foi o que os líderes de mídia e de marketing das empresas declararam na pesquisa com relação ao share de investimento de marketing que está sendo direcionado para o fim do funil. Então, a gente vê aqui que foi declarado que 30% da verba de marketing de mídia foi colocado em ações que tinham como principal indicador receita de curto prazo, não KPIs de marca, mas KPIs de receita. Então, a gente está falando de quase 1/3 da verba de marketing não está indo para indicadores de brand lift ou indicadores de marca. E, ao mesmo tempo, as empresas declararam aqui o share do faturamento online delas, ou seja, quanto que do sell-out dessas companhias já é feito pelo e-commerce. Então, a gente vê aqui uma média de 8%, sendo que cuidados pessoais é o maior, né? A gente já tem 13% da receita aqui dessas empresas que vendem produtos de cuidados pessoais, e o setor de snacks é o que está aqui atrás, mais atrás, com 6%. Faz sentido, porque você tem, na verdade, o e-commerce ele tem uma barreira de entrada muito grande para tickets muito baixos, né? Quanto menor o ticket, maior o custo do frete, mais difícil é muito mais difícil uma empresa entregar um salgadinho do que um hidratante que pode custar R$100, né? Então, obviamente, que o ticket tem a ver um pouco com esses números que vocês estão vendo aqui. E também a gente perguntou quais eram os canais usados pelas essas empresas, canais de tráfego para especificamente a parte de e-commerce e vendas. E aqui a gente tem a mídia programática em primeiro lugar, o Google Search em segundo lugar, canais diretos, né, SMS, e-mail, WhatsApp e Google Display na sequência. Então, essas são as ferramentas de tráfego que estão sendo usadas aí pelo time. Aí a gente também perguntou o seguinte: qual que é o percentual dos consumidores, né? A gente no começo da apresentação eu mencionei ali que 50% das pessoas já tinham comprado pela internet alguma daquelas categorias. Aqui a gente tem a abertura por categoria, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, que a categoria de bebidas alcoólicas ela tem 49% das pessoas já compraram pela internet.
E o potencial omni é o seguinte, quem não comprou ainda, que pretende comprar nos próximos 3 meses, a gente perguntou. E a gente vê aqui, então, que bebidas alcoólicas, 77% são as pessoas que ou já compraram ou pretendem comprar pela internet. Seguido de cuidados pessoais, bebidas não alcoólicas para casa. Então, de novo, a gente vê aqui que, tirando alimentos, a maior parte das pessoas já comprou ou pretende comprar pela internet. E aí, aqui no lado direito, a gente consegue interpretar um pouquinho o que foi falado com relação à pandemia. Se as pessoas já tinham o hábito de comprar ou se as pessoas passaram a ter esse hábito com a pandemia. O que a gente vê, obviamente, que a pandemia teve um efeito de aceleração nesse comportamento. Muita gente que nunca pensou em comprar um sabonete pela internet ou uma pasta de dente começou a comprar, então teve uma mudança aí de comportamento que foi acelerado com a pandemia. E aí, isso aqui é uma coisa muito interessante. Aqui, acho que essa tela aqui, essa informação aqui ajuda muito a gente pensar o que o digital tem que evoluir ainda, né? A gente tem aqui um dado que mostra quais são os atributos onde o digital está melhor do que o offline e vice-versa. Então, a gente vê que experiência de compra ainda é muito melhor na loja do que no e-commerce. E a parte de informação também é melhor na loja do que no e-commerce, o que significa que existe um trabalho para ser melhorado fortemente nos e-commerces, na parte de descrição de produto, foto, características técnicas daquele produto, se for um alimento, a parte de informações nutricionais, recomendação de consumidor. E a própria experiência de compra, né? Quem aqui acha divertido ficar montando uma lista de supermercado no aplicativo de celular? Não é muito divertido, não é um negócio muito fácil de fazer. Então, eu acho que existe aqui um espaço. Por outro lado, a gente já vê que o sortimento é melhor no digital do que na loja física, por motivos óbvios, já que você tem uma prateleira infinita. O preço também é muito melhor, né? Então, na verdade, a internet ainda é percebida pelo consumidor como um canal de desconto. Então, assim, eu vou comprar pela internet, que eventualmente vai me dar um pouquinho mais de trabalho, que a experiência não vai ser tão boa, mas é mais barato. Eu vou ter mais promoção, vou ter mais desconto. O que, na verdade, não é o ideal, né? Para nenhum varejista e nenhuma marca de bem de consumo, que você tem um canal que está ficando cada vez mais relevante, sendo considerado um canal de desconto. Então, aqui a gente tem aí uma oportunidade do canal digital ser visto como um canal de conveniência e de experiência, não como um canal de desconto. Eu acho que essa aqui seja uma das páginas mais importantes da apresentação, como um insight do que o consumidor está declarando, o que ele gosta e o que ele não gosta aí de cada um dos canais. Também a gente perguntou aonde ele compra, né? Aonde que ele está fazendo as compras dele dentro do digital, né? E aí, em primeiro lugar, a gente tem as plataformas, né? iFood, Rappi, empatadas com os marketplaces, Magalu, Mercado Livre, Americanas, e seguido aí pelo site de supermercado de farmácia. E a gente tem aqui quanto que é o share de receita declarado desses canais pelas empresas que participaram, né? Então, você vê aqui que tem muita gente querendo e comprando no Rappi, mas como volume de receita, né? Como volume de GMV de sellout, ele ainda perde para o site de supermercado e farmácia. E, obviamente, que cada um aqui das categorias tem uma diferença de peso de cada um dos canais. Então, alguns canais que são compras de conveniência, que você quer receber na sua casa, um remédio, você precisa receber em 15 minutos, meia hora na sua casa, é um canal diferente de você comprar compra de reposição do mês. Outra coisa importante aqui, acho que aqui ficou um recado muito importante para quem está nos ouvindo aqui, quem está assistindo, que é da indústria, que é a importância do canal de venda direta da indústria, do famoso D2C, né? O que a gente perguntou aqui é quanto dos consumidores já compraram online diretamente da indústria. E o que a gente viu aqui é que, sim, 87% deles já compraram da indústria, e apenas 45% das empresas declararam que tem um canal de D2C ativo e relevante. Então, tem um gap aqui entre o comportamento do consumidor e o que a indústria está fazendo, né? E a gente sabe que a indústria, obviamente, não é uma especialista nesse canal de venda direto, ela está acostumada a vender em volumes de atacado, não vender no varejo, mas a gente acredita que toda a indústria deveria ter uma estratégia de D2C.
nem que seja uma estratégia complementar, e que esse canal não seja um canal principal, mas que tenha ali um certo papel na captura de dados first party. A gente sabe aí que os cookies vão acabar e que a indústria ela tem um problema muito sério de não ter dado do consumidor, ela fica completamente na mão dos canais de varejo, o que dificulta muito, inclusive, a própria otimização de marketing. Então, essa questão do D2C, ele é muito importante porque ele tem uma série de benefícios e o consumidor está declarando que ele quer fazer. Outra coisa, né, é a parte de coleta de dados, né? A gente perguntou para o consumidor quantos deles estão dispostos a dar dados na hora que eles estão fazendo uma compra. E, obviamente, o brasileiro é uma população muito aberta a compartilhamento de dados. A gente sabe que tem a LGPD, que os dados têm toda uma questão aí legal, que eles têm que ser tratados de forma anonimizada, mas independente da LGPD, existe um comportamento do consumidor muito aberto, muito receptivo, e esse comportamento receptivo, na verdade, está muito baseado em benefícios, né? O consumidor, ele não tem problema de dar os dados dele, contanto que ele tenha frete grátis, cashback, então que ele tem algum tipo de benefício a partir desse fornecimento de dados. Então, dado tem valor para a empresa poderia dar algum benefício em troca disso. E aí, obviamente, que quando você tem ali uma venda que ela acontece num canal que não é seu, se você é indústria, você deveria ter um acordo de data exchange com o varejista, com aquele canal de venda. Então, aqui a gente desenha o que a gente chama de jornada ideal da indústria, uma jornada onde a indústria está colaborando com o varejo e captando dados de vendas do varejo. Então, hoje, a gente acha que é possível a indústria sentar com o varejo, com os key accounts e fazer os seus GBPs ali, nos seus acordos de trade marketing, de verba cooperada, colocar na mesa a troca de dados em compliance com a LGPD. A LGPD não é uma desculpa para não ter troca de dados. Isso, na verdade, muitas vezes eu vejo gente usando a LGPD como um argumento sem a pessoa saber nem o que ela está falando. Né? E você pode hoje anonimizar os dados e compartilhar dados. O que existe é uma falta de conhecimento, muitas vezes, das áreas comerciais, tanto da indústria quanto do varejista, e questões técnicas que têm que ser resolvidas, mas é possível e tem uma série de benefícios. Recomendo fortemente. E aí, para finalizar essa segunda parte, né, eu queria trazer para vocês alguns benchmarks de empresas que estão sendo consideradas no mercado americano, principalmente como a nova geração das empresas de bem de consumo, porque são empresas que sabem operar os canais digitais e os e-commerce muito bem. Né? Então, não sei se você já conhece alguma dessas empresas aqui. A única dessas empresas que opera na América Latina é a Merama. Todas elas aqui são unicórnios, empresas avaliadas em acima de 1 bi, e todas elas, na verdade, têm como característica saber operar muito bem troca de dados, estratégia de precificação, logística de entrega, review de produtos. Elas operam muito bem, elas entendem muito bem a lógica dos marketplaces, dos super apps, e toda empresa de bens de consumo que está assistindo a gente aqui deveria desenvolver essas capacidades para competir com esses caras, porque esses caras aqui querem ser as novas Procters, as novas Unilevers. Para fechar, então, e a gente abrir aqui, ficar dentro do tempo que eu combinei abrir para perguntas, né? A gente trouxe 5 recomendações aí para quem trabalha com bens de consumo. A primeira delas é que gerar awareness e consideração não pode ser mais só baseado em propaganda. É necessário criar conteúdos que contêm diferenciais reais do produto, voltados para nichos específicos, alinhados com os valores e propósitos do target. Simples, né? Vocês já escutaram isso antes. Sendo as redes sociais a praça do mundo atual, onde as pessoas, independente da classe social, passam a maior parte do tempo, é fundamental que a comunicação seja baseada em pessoas. E por isso a relação com creators precisa ser umbilical, como eu falei lá do caso da CIMED. A jornada de compra do consumidor deve ser pensada e executada de forma integrada. Existem muitos ganhos do investimento em branding e topo de funil ao serem cruzados com a medida de performance. Ou seja, o que a gente está falando aqui é que esse conceito de verba separada, verba de performance e verba de branding é um conceito velho. A verba de mídia deveria ser 100% pensada como uma jornada só, como um funil só e mensurada de forma integrada. É fundamental as empresas de bens de consumo capturarem o máximo possível de transações de sellout, e o novo playbook de marketing precisa ser baseado no uso de dados e testes multivariáveis. Então, existe um novo jeito de operar o marketing, e esse novo jeito ele depende de novos mindsets, processos
e dinâmicas, e eles trazem muitos benefícios para quem estiver operando. Esse é um pouco aí do trabalho que a gente vem fazendo com nossos clientes no dia a dia. Então, eu vou descompartilhar minha tela aqui para poder abrir para perguntas. Marcelo, super obrigada. Pessoal, deixa eu me apresentar. Eu sou a Aline Muniz, a presidente do Comitê de Insights da ABA, sou da Natura e estou aqui agora para ajudar vocês a passar as perguntas para o Marcelo. Eu fiquei especialmente impactada, Marcelo, quando você fala como que as pessoas ainda gostam de ver mais atributos de produto do que de marca, que muitas vezes a gente está falando muito das nossas marcas e passando poucos benefícios, e as pessoas estão sendo muito mais objetivas ultimamente, né? Eu sinto isso mesmo. Mas vamos lá, deixa eu passar para você. Uma das perguntas que chegaram aqui é o seguinte: a gente chegou a avaliar no estudo investimento em streaming, Marcelo, ou esse dado estava inserido em alguma outra linha, em canais de streaming? Na verdade, se a gente estiver falando de publicidade, de marcas focando publicidade em veículos de streaming, ele está dentro do investimento que é considerado digital. Ele entrou dentro ele entrou dentro da categoria vídeo, né? Entrou no mesmo pacote do que entraria no YouTube. Então, a TV conectada, vamos dizer assim, entrou dentro do dinheiro que está com uma mídia programática ou vídeo. Então, sim, ele está contido dentro. Ele não foi segmentado com uma categoria específica. Está inserido ali, né? Uma outra questão, você chegou a explorar o quão invasivo pode ser esses anúncios inseridos nas mídias sociais? Quer dizer, isso não acaba causando um efeito de rejeição no consumidor? Como é que fica isso? Eu acho que o anúncio ele é considerado invasivo pelo consumidor quando ele é irrelevante, né? Então, eu acho que quanto mais relevante, quanto melhor é feito o targeting do consumidor e o conteúdo é bem feito, menos invasivo ele é percebido pelo consumidor. Mas, obviamente, que o consumidor lida muito melhor, e ele respondeu na pesquisa isso, quando uma pessoa que ele segue, um creator, fala de um produto do que quando entra. Então, por exemplo, no TikTok. O TikTok é uma plataforma muito caracterizada por conteúdos feitos não publicitários. Então, se você é uma marca e você pega o teu comercial de TV e adapta para o TikTok, a chance de você gerar engajamento, eu diria que é zero. É um trabalho mal feito. Então, na verdade, o que a gente está vendo hoje é que, primeiro, que cada plataforma tem suas características e o conteúdo tem que ser adaptado àquelas características. E se ele for baseado em influenciadores, ele vai ter uma rejeição menor. Então, existe rejeição, sim, mas principalmente para propaganda mal feita, eu diria. E uma coisa que não é adaptada ao seu próprio meio, né? Não adianta mesmo, não é só você colocar o vídeo, como você está falando lá, em 15 segundos, né? Não é sobre isso que as pessoas estão querendo. Tá ótimo. E aí tem uma pergunta aqui até do Frade, mas eu vi, Frade, quando você fez, que logo depois ele falou um pouco dos efeitos da pandemia. Aí você me avisa se isso já te respondeu, que era o quanto o crescimento do e-commerce na pandemia influenciou essa migração do poder para o digital. Logo depois ele até mostrou um slide, né, falando disso, né, do quanto que as pessoas evoluíram no consumo, né? Já respondeu sim, então eu posso aproveitar e fazer outra? Pode, vamos lá. E aí, Triplo, eu queria falar um pouquinho de maturidade de mercado, né? A gente acabou de sair aí na aba com um aprofundamento muito grande de como pensar o mercado publicitário para ser um mercado pujante. Fizemos uma discussão que foi uma discussão muito ampla, trazendo não só agências, veículos, mas todos os participantes do mercado publicitário para uma mesma mesa, né? Falamos aí com 80 pessoas para poder chegar num direcionamento, e isso me remete muito a esse estudo que foi feito, e a minha pergunta vai o seguinte: o quanto você acha que as empresas, tanto os anunciantes quanto as agências de propaganda estão preparadas para transitar nesse mundo digital quando a gente pensa do ponto de vista do consumidor, né? Quando a gente coloca o consumidor no centro, o quanto nós estamos preparados enquanto mercado, enquanto empresas, e o quanto nós devemos nos abrir também a outro tipo de empresa, caso das EMES, por exemplo, que traz outros olhares que não só o olhar da propaganda tradicional.
Marco, eu acho que é muito heterogêneo, obrigado pela pergunta, acho que primeiro é muito heterogêneo, então qualquer resposta que eu der aqui, que eu quiser colocar aqui, o mercado é assim ou assado, eu posso estar sendo aqui leviano, porque existe cada cliente, eu acho que o nível de maturidade dos anunciantes e das agências varia muito. Agora, eu te diria que uma coisa que é bastante, vamos dizer assim, frequente, é que as lideranças de marketing das empresas são pessoas, obviamente, com mais seniors e que vieram da transição do modelo mass media para esse modelo atual. Então, obviamente que eu vejo ainda poucas pessoas que transitaram e que conseguem transitar de uma forma bastante com bastante conhecimento técnico desse novo meio. Tem um gap de conhecimento técnico nas lideranças de marketing, então vou deixar um pouco desse jeito minha resposta. E do lado das agências, a gente sabe que muitas agências fazem um trabalho excelente, mas que esse trabalho excelente é feito no modelo de raciocínio mass media, publicidade, anúncio, mass media. Então, e por isso que a gente está vendo nos últimos anos o crescimento muito forte no Brasil das agências independentes, que eu acho que as agências independentes trazem um pouco esse frescor, essa especialização, esse conhecimento, né? Então, o que eu faria no lugar de qualquer anunciante hoje é se abrir para ouvir, né? Tipo, acho que no mundo de tanta transformação e tanta disrupção, eu acho que o que a gente não pode é ficar preso, tipo, a minha fórmula é essa, que eu sempre fiz, é aquela famosa frase, o que me trouxe até aqui não vai me levar daqui para frente. Isso nunca foi tão verdade para quem trabalha na nossa indústria. Tem espaço para fazer mais uma pergunta, pessoal? Tem sim. Vamos lá, Aline. Eu recebi aqui 2 perguntas interessantes que falam sobre como que se tem algum risco essa conexão das marcas aos influencers, né? Então, como que você pode fazer para minimizar esses riscos? Inclusive, o Felipe colocou aqui também no chat, como que a gente tem visto vários casos policiais envolvendo influencers, né? Então, como é que você enxerga, Marcelo, esse risco dessa conexão de uma marca a um influenciador? Então, eu acho que o risco nunca vai ser zerado, porque no fundo a gente está falando com pessoas, né? Mas eu estava nesse final de semana num evento e um diretor de um dos maiores anunciantes brasileiros falou que eles criaram um time de background check de influenciadores e que eles não fazem nenhum tipo de contrato com o influenciador sem passar por esse time que faz um levantamento de tudo que esse influenciador já postou, se teve já no passado por posições políticas. Então, na verdade, influenciador não é uma brincadeira, né? A gente viu aí, inclusive, um grande banco que teve problemas recentes com isso, que até teve mexidas na estrutura por causa de uma ação de um influenciador. Então, o que a gente sempre sugere hoje para um cliente é que ele faça um trabalho estratégico com o influenciador e não faça um trabalho transacional. Quanto mais você trabalha com o influenciador de forma transacional, e se você acha e você trata o influenciador como mídia, está completamente equivocado. O influenciador não é mídia. Não deveria ser comprado um public post no varejo, porque isso, primeiro, que vai dar pouco resultado, porque a audiência do influenciador vai sacar que aquilo ali é um negócio transacional, e segundo, você está correndo mais risco. Então, a nossa recomendação para os nossos clientes aqui é sempre trabalhar com menos influenciadores e ter relações mais estáveis com esses influenciadores. E escolher bem com quem, com quem está casando, né? Você vai casar com alguém, você tem que escolher bem. A gente não case em Las Vegas com alguém que você conheceu num bar no dia anterior. Acho que essa é um pouco a recomendação aqui. Pode até dar certo, mas pode dar muito errado. Total, gente. E a Márcia está colocando aqui, influencers são os novos garotos propaganda, e seus comportamentos certamente são riscos para o anunciante. Bom, eu acho que a gente já não tem mais perguntas. Alguém tem mais alguma, pessoal? Posso fazer uma das aqui que a gente tinha anotado, né? Também. O que vocês acham? Marcelo, a gente já tinha falado agora de agência, não sei também se já não foi respondido na pergunta do Frade, mas como é que essa agência é ideal para ajudar as empresas a fazer esse novo marketing? Você acha que já respondeu na pergunta do Frade? Eu posso complementar aqui, dando um exemplo prático para vocês. A Zimes é uma agência aqui que tem 60 pessoas hoje e 50% delas são engenheiros, que não sabiam o que era CPM, nem o que era e-mail e mensagem até entrar nas Zimes. Metade das pessoas que eu contrato aqui trabalham com ciência de dados, trabalham com desenvolvimento de software.
Então, existem novas cores, novos skills necessários. A gente manipula muitas massas de dados muito grande dos nossos clientes aqui, e esse time de pessoas analíticas, eles nunca foram tão necessários. Então, tem aí novos perfis importantes, e as agências hoje, que na minha opinião conseguem ser bem-sucedidas nesse novo mundo, elas têm esses novos profissionais e novas metodologias de trabalho. E não é para inglês ver, não é uma agência tradicional que monta uma salinha ali e põe umas telas coloridas, uns puffs ali, umas telas com dashboards e fala que é o time de performance. E a gente sabe que se vocês forem ali olhar no detalhe, é só para inglês ver. Tem muita coisa para inglês ver. Então, a sugestão também é olhem a fundo. Se a tua agência fala que ela tem 50 FTEs, pede 50 CPFs das pessoas que estão ali trabalhando para a tua agência mostrar. Me dá os 50 CPFs aqui. Quero visitar 50 pessoas. Então, acho que tem algumas práticas novas que são muito importantes para a gente conseguir ser bem-sucedido nesse momento. Super claro. E você consegue falar também um pouco mais para a gente da diferença entre o D2C, que é essa venda direta da indústria para o consumidor, e o B2C? Na verdade, né, o termo B2C é qualquer venda para o consumidor, né? Qualquer venda que uma empresa está fazendo para um consumidor, ela é considerada B2C, Business to Consumer. O D2C é quando a indústria faz essa venda para o consumidor de forma direta, pulando o varejista, pulando o intermediário, o aplicativo. Então, é quando você vê a Unilever montando o e-commerce, você vê, por exemplo, a Ambev montando o Zé Delivery. O Zé Delivery é um exemplo de D2C. Então, todo D2C ele está dentro do B2C, vamos dizer assim, para fazer um trava-língua aqui comigo, uma coisa dentro da outra. Você sente que as empresas podem ter mais dificuldade quando lidam nesse contato direto com o consumidor? Com certeza. Principalmente porque a indústria não está preparada para isso, né? Para ficar porcionando o produto, né? Tipo, você pega a BRF, por exemplo, que vende nuggets. Uma coisa ela mandar o caminhão refrigerado dela no Pão de Açúcar, outra coisa ela entregar uma caixinha de nuggets na minha casa, que vai estragar, é super complexo, não é? D2C não é uma operação simples, principalmente para a indústria de cadeia refrigerada. E fechar a conta do frete, tem uma série de questões, mas tem um benefício gigantesco, que é a indústria ter contato com o consumidor dela não através de pesquisa. A indústria está acostumada a ter leitura do consumidor através de Nielsen, através de relatórios de sellout, Miller Brown, e isso é sempre uma lente enviesada e não uma lente direta. Né? Você que trabalha na Natura, a Natura tem esse problema, como o meu cliente tem esse problema da revendedora. Né? No fundo, o cliente das empresas que fazem venda via VD é a revendedora, e a revendedora não quer passar dados do consumidor final. Muitas vezes eu vejo isso acontecer. E isso é um problema para a indústria, é um problema para a Natura, é um problema para o Boticário, não saber quem é o cliente, não ter o dado exato do sellout daquele consumidor. Então, eu acho que esse é o desafio das indústrias hoje, como que elas coletem dados primários, sem, de uma certa forma, quebrar a relação de confiança com a sua cadeia. Não estamos falando aqui de quebrar a relação de confiança com as revendedoras, mas a gente precisa achar uma forma de coletar o dado. Eu preciso saber quem está comprando o meu produto. Não, sem dúvida. Fora que quando você tem um contato direto, você consegue trabalhar essa customização de oferta, de promoção, de sugestão, coisa que em outros B2Cs talvez você não tivesse esse nível de detalhamento, né, de granularidade. Posso fazer mais uma pergunta? Sim, vamos lá, pode ser. Acho que é a última, né? Vamos? Acho que a gente ainda tem um tempinho aqui. Eu queria pegar esse ponto, Marcelo, porque o estudo traz que a internet, né, o e-commerce, ele é visto como um canal em que necessariamente tem que ter um reward, né? E o reward ele está muito relacionado com o que eu chamo aqui dentro da Diageo de PPF, né? Ou é preço, ou é prazo, ou é frete. Então, assim, o consumidor ele foi muito habituado a entender que ele pode até entregar dados desde que ele tenha um benefício, que seja um benefício tangível, que esteja voltado a isso. E aí vem toda a interrogação do D2C, né? Nós operamos um canal próprio aqui, que é o Debar, por exemplo, e nós ficamos nos perguntando, olha, para que eu quero Debar se eu não quero competir com os meus parceiros, eu não quero competir com o Carrefour, não quero competir com a Amazon, não quero competir com o Mercado Livre, nem em preço, nem em prazo, nem em frete, assim, porque a minha relação com eles é uma relação muito maior e eu causaria muito mais fricção. E
e aí vai a minha pergunta, até quanto o consumidor ele está disposto a ter um reward que não seja exatamente dentro desse tripé? Me explico. Quando a gente fala, por exemplo, de exclusividade, quando a gente fala de edutainment, quando a gente fala de um outro benefício que não seja o benefício que está ligado ao Pocket, o D2C ele tem uma capacidade de penetração em termos de mercado? Eu acredito, Marco, que essa é uma questão cultural e uma questão do que você está oferecendo para o consumidor. Eu acho que tem um exemplo legal das marcas de luxo. O e-commerce cresceu muito durante os últimos 2 anos em marcas como Louis Vuitton, Prada, a própria Farfetch. Eu conheço um pouco da operação da Farfetch. E essas empresas não são baseadas nesse tripé. Tipo, elas vendem a full price, né? Inclusive algumas delas nem fazem markdown. Muitas delas cobram frete também. Então, assim, no final das contas, se você não quer convencer o consumidor a abrir a carteira dele digitalmente pelo frete, ou pelo prazo, ou pelo custo, ou pelo preço, você tem que dar outro benefício para ele. Por exemplo, você pode pegar e falar, cara, tem uma marca de uísque aqui, edição limitada, que vai vender só no The Bar, entendeu? Se você comprar aqui esse uísque, se você comprar comigo aqui, fizer uma assinatura aqui da minha vodka, você vai receber ali um NFT e no final do ano você vai ter uma festa da Absolute, uma festa de qualquer marca aí, que só vai vir gente que comprou essa bebida, por exemplo. Então, eu acho que tem outros jeitos, vamos dizer assim, outros triggers na mente do consumidor que podem ser trabalhados, que fogem desses. É uma questão um pouco de estratégia de marketing mesmo, de como você posiciona o canal para ele não ser visto como um outlet. Eu acho que tem muito e-commerce de marca que ele é percebido como um outlet. E eu acho que isso precisa ser desconstruído na cabeça do consumidor. Uma experiência real digital, né? Como é que você cria uma experiência diferenciada que não seja, então, no tripé? Exatamente. Ok? Acabamos aí, Aline? Acabamos. Até a Márcia tinha feito um comentário exatamente sobre o marketing de luxo com a chegada do marketing digital, né? Como que as pessoas se adaptam nisso. Então, acho que o Marcelo trouxe mesmo, né? Como que eles criam essa experiência que é diferenciadora para atrair o consumidor para mais do que preço, frete e tudo mais. Vamos lá? Muito bom. Vamos lá? Então, eu queria aqui agradecer esses líderes, né? Aline e Frade. Parabéns pela iniciativa, né? Vocês são exemplo, né, de lideranças da aba, muito obrigada. Agradecer o Frade, esse parceiraço nosso, que está sempre aqui conosco, a equipe da aba, todos os participantes, e mencionar que este movimento que foi destacado pelo Frade, que é o Movimento para Boas Práticas do Mercado Publicitário Brasileiro, nós teremos um evento no dia 31/5, também híbrido, tá? Na parte da manhã também, e todos estão convidados para participar. Fizemos um movimento importante aí com 80 lideranças do mercado, dentre elas o Trípoli, né? Então, estão todos convidados para o evento. Todos devem estar recebendo aí o nosso convite. Muito obrigada a todos, uma excelente manhã para vocês. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Obrigada, pessoal. Obrigado, bom dia, tchau.